todos! Está começando o projeto A Casa é Sua, Fazeres e Territórios, Produção, Cidadania e Direito. Uma programação de podcast que se inicia com 4 episódios, organizado e produzido pela Casa é Sua, Casa Produção. Fundada em 2019, bem no começo do ano, com a intenção de ser um espaço destinado à produção cultural, reuniu 3 produtoras de pequeno porte, Ideais Produções, Espaço Combogó e Isabelin Criativa, trazendo também outros colaboradores, parceiros e simpatizantes da proposta. A Casa é Sua realizou encontros com diversos segmentos culturais, promoveu cursos e formações, mesmo em seu curto período de tempo presencial. No início da pandemia, em março de 2020, paralisou suas atividades e migrou para as redes sociais. Realizou assim, pelo Instagram e YouTube, diversas ações, entre lives e bate-papos. Conversou com gente de circo, falou sobre negócios sustentáveis, fez papo de 4, dialogou com mulheres que pensam fora da caixa e realizou, de forma colaborativa, o primeiro encontro de produtores culturais do Ceará. Dentro desta perspectiva de continuar sua missão de gerar conteúdos, fomentar debates propositivos e reunir pessoas, nasceu o projeto A Casa é Sua, Fazeres e Territórios, Produção, Cidadania e Direito. Uma programação composta por 4 episódios, onde contamos com convidados especiais para falar sobre populações itinerantes e tradicionais, gênero e identidade, cidadania cultural e processos de formação para as artes. Esta programação pretende continuar juntando gente e pensamentos e fazeres culturais que transformem positivamente nossa sociedade e os diversos territórios que atravessamos. Estes episódios vão estar à disposição no YouTube, A Casa é Sua, para ouvir e compartilhar. O nosso canal também confere a live de lançamento deste projeto. Este projeto só foi possível porque recebeu apoio da Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. No nosso caso, através do edital Territórios Culturais e Tradicionais, Lei Aldir Blanc, Ceará. Na equipe estão mediação, Paulo Maranhão, coordenação de produção, André Vasconcelos, coordenação técnica e transmissão para o YouTube, Aires, revisão de conteúdo, Julião Smith, convidados e convidadas, Ethel de Paula, Gil Gilfone, Alfredo Manevi, Louise Anne de Santana, Michele Meira, Ana Vieira, André Vasconcelos e Juliana Smith. Olá a todos, todas e todos. Estamos começando o podcast da Casa é Sua e neste primeiro episódio vamos falar de populações itinerantes e tradicionais. De onde vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. E assim canta Gilberto Gil. E debaixo do barro vem essa relação com a natureza na qual se baseiam e se reconhecem esses povos tradicionais. Populações resistentes e primordiais para a manutenção e proteção da biodiversidade brasileira. Entretanto, estamos acompanhando um grave retrocesso nas políticas que deveriam promover, para eles, equidade e proteção. A Constituição Federal, através do Decreto Federal 6.040, de 7 de fevereiro de 2000, diz que povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhecem como tal. E para falar sobre este tema tão importante, temos aqui conosco as convidadas Andréa Vasconcelos e Ethel de Paula. Andréa Vasconcelos é idealizadora e gestora da Casa é Sua, Casa Produção, especialista em gestão estratégica de políticas públicas pela Unicamp e socióloga pela Universidade Federal do Ceará. É diretora executiva e sócia na empresa Ideais Produções e articuladora da Rede de Empreendedores Culturais. É membro
do Fórum de Produtores Culturais, idealizadora da Mostra de Palhaçaria Feminina do Ceará e do Encontro de Produtores Culturais do Ceará. Pesquisa políticas públicas no campo cultural. Atua na área de produção cultural, com serviços de consultoria, elaboração, articulação e gestão de projetos criativos e com o segmento circense, onde é coordenadora do projeto Formação para o Circo Cearense. Ethel de Paula é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará, UFC, é jornalista freelancer e colabora com projetos culturais, editoriais, memorialísticos e acadêmicos que envolvem produção de conteúdo, pesquisa, redação, revisão e edição de textos. É doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. Tem especialização em audiovisual e meios eletrônicos, também pela UFC. Entre 1996 e 2005, trabalhou como repórter de cultura nos cadernos Sábado e Videarte, no Jornal Povo, de Fortaleza. Integrou entre 2006 e 2012 o núcleo gestor da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secutfor, coordenando a assessoria de comunicação da pasta e editando a revista Farol, publicação voltada às histórias de vida de diversos modos de convivência e invenção dos moradores de Fortaleza. Olá André, olá Ethel, sejam muito bem-vindas ao podcast da Casa Sua. André, vamos conversar com você. Eu queria saber o que são populações tradicionais, como conceituar e identificar esses grupos e qual a sua relação com eles. Olá Paulo, olá Ethel e todos que estão nos ouvindo. Nós, a Casa Sua, estamos muito felizes de estar realizando essa programação de podcasts e tratando desses temas que são temas importantes, com tantos convidados. Bem, pela Constituição Brasileira de 1988, são povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condições para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição. Então tem esse conceito, que é um conceito que essa Constituição, que é muito importante para a história da legislação brasileira, para a história das políticas públicas brasileiras, que é a Constituição de 1988, uma Constituição cidadã, que traz de forma muito impactante, né, essa importância da participação social, da participação de todos os indivíduos com seus direitos e seus deveres, mas da possibilidade desses cidadãos participarem da vida pública de forma ativa. Essas comunidades tradicionais que a gente pode entender como os ribeirinhas, né, os caiçaras, todos esses povos, né, que são que a gente entende e reconhece como povos originários, né, ou como grupos, agrupamentos sociais que têm uma relação de valorização naquele espaço, daquele território que vivem e que habitam, né? Então, no campo cultural, nós também vamos entender que esses segmentos, né, assim como os indígenas, assim como os quilombolas, assim como os circenses que produzem itinerância, assim como os povos ciganos, todos eles são reconhecidos como populações tradicionais. São grupos de pessoas que têm saberes próprios, um modo de vida próprio, um modo de se relacionar com a sociedade, de se relacionar com o meio ambiente, né, de forma diferenciada. Então, aqui no Ceará, eu particularmente venho fazendo um trabalho com o segmento do circo, com essa população de circenses itinerantes já há 10 anos. E
a gente hoje tem condição de quantificar melhor, porque passamos por um processo aí de mapeamento, um pouco também forçado pela pandemia, mas já era um interesse deles de a gente poder trazer alguns números. Então, durante esse ano de 2020, conseguimos identificar que estão espalhados pelos 184 municípios 57 circos de lona. Isso significa mais ou menos que nós temos aí 57 famílias que se encontram ainda dentro das lonas fazendo essa prática, que é uma prática muito antiga, que aqui no Brasil nós temos na história, né, alguns dados históricos de registro, que esses circenses itinerantes eles vêm adentrar o Brasil pela Argentina. Aqui no estado do Ceará, registros também mostram que em 1930 começam a aparecer esses circenses itinerantes, e em 1945, entre 45 e 46, o circo-teatro o Iara é um circo-teatro que se torna praticamente o circo que marca um pouco o formato de circo itinerante que nós temos hoje ainda aqui no estado. Então, como eu estava dizendo, são 57 lonas, das 57 lonas, uma média de 10 pessoas por circo, que daria em torno de uns 500 circenses de lona praticando itinerância, distribuídos aí pelos vários municípios e lugarejos no estado do Ceará. Eles se organizam a partir do ano 2000, no sentido de começarem a participar de forma mais ativa da vida pública, passaram por muito tempo num processo de distanciamento, né, só mesmo armando suas lonas, ali abrindo para realizar seus espetáculos, depois fazendo a troca de praça, como eles chamam, mas eles não conseguiam se relacionar e nem gerar suas demandas, nem organizar suas demandas e propor um diálogo mais aproximado das gestões municipais nem estadual. Então, a partir do ano 2000, de forma mais organizada, em 2006, aparece uma associação que vai representar essa população. A Associação de Proprietários, Artistas e Escolas de Circo do Ceará, a APAES, é então fundada em 2006, já nessa construção, né, nesse relacionamento com o poder público estadual, né, acontece dentro de um festival, que também é um dos primeiros festivais que vai receber aí financiamento público, que é o Festival dos Inhamuns, passa a ser um festival estruturante, dentro de uma política da própria Secretaria de Cultura do Estado, e o diálogo e a ambiência, né, e o cenário para que esses se organizassem nesse momento, inclusive que esse marco, né, de 2006 para cá vai gerar então tanto a melhor interlocução entre eles e o poder público e também de organização de políticas públicas que pudessem se voltar para atender o segmento. Aí temos um caminho bem interessante depois de 2000, né, nesse 2006. Temos aí alguns produtores que vão se aproximando da associação e é um momento também de aparecimento dos editais públicos, né, advindos aí a partir do ano de 2001, 2002, 2003 com mais força, né, e o reconhecimento dos saberes tradicionais esse pensamento vai se incorporando, né, a produção de conteúdo institucional, ou seja, o próprio Estado, no caso do próprio governo federal, reconhece que para termos uma política pública no campo cultural consistente, que é importante o reconhecimento dessas diferenças territoriais e a valorização desses saberes tradicionais. Isso é um caminho importante no caso específico do circo, nesse sentido de que
essas demandas e essa relação no Estado também vai se fortalecendo a partir desse pensamento. Então, a gente vê em 2011 já a ocupação de espaços de participação social consolidados, como no próprio Conselho Municipal de Políticas Culturais, abrindo aí para que o circo pudesse fazer parte, ter assento nessa estrutura. E alguns anos depois, quando as artes cênicas vão ganhar independência, né, as 3 linguagens, a dança, o teatro e o circo também passa a ocupar, a ter um assento no Conselho Estadual de Políticas Culturais. Então é um momento muito importante, e aí esses circenses tradicionais, a partir de projetos, e aí começando a receber também nesse período financiamento público para a estruturação das suas lonas, né, para a organização dos seus espetáculos, vão também gerando outras demandas. Em 2012, a gente tem um momento muito importante aqui no Estado, na perspectiva do município de Fortaleza, que consegue aprovar uma lei, no finalzinho do ano de 2012, a Lei Municipal de Circo, que vai tratar especificamente do circense enquanto cidadão, porque ela não trata na perspectiva só do espetáculo, do segmento de circo, enquanto artistas de circo, mas ela prevê a organização do espaço urbano na estruturação de terrenos que possam receber esses circos itinerantes de forma adequada, prevê a relação entre a Secretaria de Educação do município, trazendo aí já um dispositivo do próprio MEC, de receber esses filhos dos circenses, de receber dentro desse processo de itinerância nas escolas municipais, e também vai reproduzir uma portaria do Ministério, na época do Ministério da Saúde, que prevê o atendimento em unidades de saúde dos artistas itinerantes ou artistas que ocupam a rua, né, sem a necessidade da comprovação de residência. Então, nós temos aí legislações, no caso, uma legislação municipal muito importante dentro dessa caminhada, que vai fazer esse reconhecimento de cidadania, vai fazer com que essa população possa se aproximar mais dos serviços públicos a partir desse olhar do reconhecimento. Ethel, como sua pesquisa se relaciona com este tema? Populações itinerantes e tradicionais. E como você chegou até ele? O que te motivou? Alô, Paulo. Alô, Andréa. Queria agradecer muito pelo convite da Casa é Sua, Casa de Produção, para participar desse projeto, desse encontro, dessa conversa. O projeto A Casa é Sua, Fazeres e Territórios, Produção, Cidadania e Direito, que nos convida a debater temas tão importantes, interessantes para as artes e para a vida. Obrigada e vamos conversar. Bom, o tema da minha pesquisa, ainda em curso, no doutorado do curso de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, gira em torno, ou tem como locus, os circos itinerantes da cidade de Fortaleza, os circos populares tradicionais que itineram pelos bairros da periferia de Fortaleza, né? Esse é o locus da minha pesquisa, e o sujeito central que guia essa pesquisa é o palhaço mais antigo em atividade no Ceará, que é o Palhaço Pimenta. Então, esses povos itinerantes, nômades, né, as itinerâncias ou errâncias urbanas, de uma forma geral, me interessam, né, como pesquisadora, e já me interessavam como jornalista, né, que eu sou jornalista de formação, e sempre tive um interesse especial por povos das ruas,
por esses movimentos errantes, né? E inclusive a minha dissertação de mestrado também é sobre um errante, né? O poeta da Praça do Ferreira, Mário Gomes, que foi, né? Ele faleceu em 2014, foi um andarilho da cidade, um poeta andarilho, né? Que inventou a sua própria vida nas ruas, se reinventou como poeta também nas ruas da cidade, nessa itinerância. Bom, e eu cheguei a esse tema, né, dos circos itinerantes através de uma reportagem que eu fiz ainda em 2006, bem no início da gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, onde eu ocupava o cargo de assessora de comunicação da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secutfor. Lá na Secutfor, na assessoria de comunicação, foi criado um projeto de uma revista justamente voltada para as reportagens de rua, voltada para os grupos sociais e para os moradores de Fortaleza, de uma Fortaleza não muito revelada pela grande mídia, e que nas periferias da cidade, nos avessos da cidade, nas franjas da cidade, também reinventavam suas próprias vidas, seus cotidianos, e tinham essas histórias e memórias para contar, né, sobre essas vidas erráticas, né, e que se davam num contexto de solidariedade, de criatividade e de fraternidade. Então, através da revista Farol número 2, eu conheci mais de perto o povo da lona, né? Como se chama. Eu conheci mais de perto o cotidiano dos circenses cearenses, né? Dos circenses tradicionais, chamados circenses tradicionais, que são aqueles que vêm de famílias, né, tradicionais de circo, que são autodidatas e que se multiplicam de geração para geração, né, transmitindo oralmente um saber circense, um fazer circense que não consta em nenhum manual, né? Eles aprendem realmente na vida, no cotidiano, uns com os outros. É a arte circense, né? As técnicas circenses. Então, foi através de uma reportagem que eu escrevi, né? Que eu conheci mais de perto esse cotidiano, e isso foi tão marcante para mim, a potência dessa criação, esse poder da imaginação, do improviso, do circense, que se transformou a posteriori no meu projeto de doutorado, que está em curso no momento. Andréa, como as instâncias de participação social podem ser ocupadas por representantes das populações itinerantes e tradicionais? Eu acho que eu já falei um pouco dessa ocupação das instâncias, né, de participação social, mas só aqui reforçando essa questão da ocupação dos conselhos, tanto municipal quanto estadual, no sentido de que eles recebem
Eu falando especificamente aqui do circo, que é essa linguagem artística com a qual eu me identifico e já trabalho há bastante tempo, mas também temos outros acentos importantes que fazem referência a essas populações mais tradicionais. No caso do Estado, nós temos acento voltado para a cultura afro, e nós vamos ter cadeiras como, eu já falei, cultura afro-brasileiras, culturas indígenas. Nós vamos ter também de assento no Conselho uma cadeira para tradições populares. A própria Secretaria de Cultura tem um trabalho muito importante, tem uma política muito importante voltada para os mestres da cultura do nosso estado, e aí se relaciona diretamente com essas populações tradicionais, das quais esses mestres vão representar esses grupos. Então, a ocupação desses espaços ela é muito importante porque ela é geradora de políticas, né? Ela esse momento em que você está atuante, fazendo a ocupação desses espaços, você faz com que a sua voz, com que a demanda desses coletivos tenha força e vá para as agendas estratégicas dos governos. Então, é muito importante que essas populações possam sim participar desses espaços e possam garantir a representatividade. Então, como eu já citei e falei mais especificamente da população circense, que inclusive passa por um processo de reconhecimento como patrimônio imaterial. Não sei exatamente em que estágio está esse processo dentro do IPHAN, mas ele foi iniciado. É muito importante esses reconhecimentos, é muito importante que essas populações possam refletir sobre si mesmas, sobre o papel delas na sociedade, sobre essas relações, né, entre eles e com as outras comunidades. E aí são, como eu estava falando, essa questão da geração das demandas, né? É importante gerar políticas públicas que possam proteger, né, e fazer reparos históricos, né, com essas populações. Então, fortalecimento de ações na área de educação para que eles possam pensar em estratégias de educação que funcionem para esses grupos, que atendam a esses grupos, políticas que possam também trabalhar no sentido de resguardar o patrimônio e a memória dessas pessoas, né, dos mais idosos. Outras ações, né, no caso específico dos grupos, né, da população circense, que possam garantir a manutenção dessas estruturas, que são também a moradia deles. Políticas que promovam a circulação, que organizem a cidade para receber essa itinerância, né, que respeite essa itinerância. Políticas de saúde que estejam preparados para receber muitas vezes essas pessoas que não conseguem ter uma documentação adequada para apresentar naquele momento por conta dessa questão da própria itinerância. Então, todas essas ações fazem com que o Estado se mostre conhecedor da existência dessas pessoas, que muitas vezes não se enquadram dentro das formalidades que o Estado impõe. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você entende, né, esse modus operandi dessas populações, as formas que elas se colocam no mundo, mais você vai ter políticas públicas que possam atender essas demandas, reconhecer essas pessoas e dar visibilidade a esses saberes. Então, eu acho que é um pouco sobre tudo isso, e eu fico aqui para mais alguma questão que a gente possa atender. Para finalizar, gostaria de saber da Ethel qual a relevância de políticas de patrimônio e memória para estes grupos populacionais,
quais ações tu considera importante? É muito importante o desenvolvimento de uma política de memória, né? de valorização das memórias e das histórias da população itinerante, e particularmente do povo da Lona, né? dos circenses em Fortaleza. Primeiro porque na cadeia artística, assim, no mercado das artes, a arte circense sempre foi, historicamente, vem sendo tratada como a prima pobre de todas as linguagens artísticas. E, inclusive, do ponto de vista da visibilidade, não só do ponto de vista do apoio financeiro ou institucional, tudo é muito menos, tudo é muito mais precário. Então, essa população, suas histórias, suas memórias, precisam vir à tona, porque a história do circo conta muito sobre a história da cultura brasileira, da formação da nossa personalidade enquanto brasileiros, né? Dessa vocação brincante, tão nossa, tão característica. Então, contar a história dos circenses e evocar essa memória, que é uma memória viva, né? Não é uma memória museológica, estática, parada, ela é uma memória, como o próprio povo circense é uma memória movente, é uma memória que interfere no presente, né? Que se renova, que se adapta às circunstâncias e aos desafios de cada tempo histórico. Essa memória tem muito o que dizer ao presente, tem muitas respostas para dar ao mundo, sobretudo em termos da invenção também de modos de vida mais frouxos, mais criativos, mais inventivos, mais solidários, mais cooperativos, né? A vida do circense ensina muito em relação aos possíveis modos de vida um pouco fora dos padrões, modos de vida mais livres, menos institucionalizados, menos aprisionados pelo capital. Então, é muito importante pensar e viabilizar ações de valorização dessas histórias e memórias que passem pelos vários meios de transmissão disponíveis. Então, acho que não é uma memória de museu, é uma memória que tinha que estar nos livros escolares, é uma memória que teria que estar nas formações artísticas, na base de toda e qualquer formação artística. É uma memória que deveria ser acionada e mobilizada para pensar a própria história da cidade e do Brasil. Agradeço aos nossos convidados, convidadas e convidados por esse riquíssimo debate e peço a todos os nossos ouvintes que compartilhem. Até a próxima!